Fugindo de Sodoma e Gomorra. No livro de Gênesis, capítulo 18, 19, nós encontramos o relato da destruição, a história do povo de Sodoma e Gomorra. O pecado era tão forte, o pecado atingiu os céus a Deus de uma maneira tão violenta que Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Um dos episódios marcantes que nós encontramos lá é quando Deus envia 2 anjos em forma de homens e os homens da cidade, tanto os mais velhos como os moços, eles tentam invadir a casa de Ló porque eles queriam estuprar os anjos. Ló oferece suas 2 filhas, mas eles não aceitaram. Eles queriam aqueles 2 homens que eram anjos. O pecado de Sodoma e Gomorra, ele era tão latente, tão forte, que nós encontramos a continuação, a narração desses pecados em outros livros, como por exemplo, no livro de Judas, capítulo 1, narra que o povo estava entregue à violência e à imoralidade sexual. Em Isaías, capítulo 9, verso 3, narra que eles não tinham mais vergonha, eles não tinham necessidade de esconder o próprio pecado. E em Ezequiel, capítulo 16, relata o desprezo pelos necessitados. Eles viviam em plena arrogância e se afastaram completamente de Deus. Quando nós comparamos o mundo de hoje com Sodoma e Gomorra, nós chegamos à seguinte conclusão: o mundo de hoje é tão pecaminoso, ou até mais do que Sodoma e Gomorra. Levando-se em consideração todo o pecado que nós constatamos em todos os níveis, todos os dias, há também a contribuição da ciência, da multiplicação da ciência, da tecnologia, que tem o lado pecaminoso também. Esse desenvolvimento trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muito pecado. A oportunidade de pessoas utilizarem a ciência e a tecnologia para fazerem o mal. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo, lá em João, capítulo 17, verso 15, ele já naquela época, ele orou ao Pai dizendo: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E se contarmos também os sinais que nós encontramos relacionados à vinda de Cristo, nós encontraremos muito pecado, muita coisa errada. Então, hoje, a Sodoma e Gomorra de hoje, o mundo de hoje, ele está caminhando cada vez mais para um abismo de pecado e distância de Deus. E nós precisamos ter esta consciência. Por quê? Porque Deus sempre ele avisa quando ele vai fazer algo sobre a terra. Assim foi no dilúvio, assim foi com Ló. Ele retirou Ló e sua esposa, que virou uma estátua de sal, porque os seus olhos estavam voltados para Sodoma e Gomorra. Então, nós precisamos estarmos atentos como cristãos, se temos a esperança, a convicção, e se nós queremos estar preparados para a vinda do noivo buscar a sua igreja. Precisamos, todos os dias, estarmos atentos, porque nós não fomos retirados desse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Nós convivemos com as pessoas que cometem esses pecados, como aquele povo de Sodoma e Gomorra cometiam. Em todos os lugares aonde vamos neste mundo,
nós vamos encontrar esse tipo de pessoa que já está condenada, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. E nós temos, pela bondade e misericórdia de Deus, o envio do Consolador, o Espírito Santo, que ele nos ensina, nos mostra. E a nossa oração, a nossa busca em estarmos cheios do Espírito Santo todos os dias, é exatamente para escaparmos desta Sodoma e Gomorra de hoje, dos pecados de Sodoma e Gomorra de hoje, das pessoas que imitam Sodoma e Gomorra nos dias de hoje. Porque nós estamos numa caminhada de santificação. O pecado é muito violento, as pessoas estão muito violentas. Nós precisaríamos aqui de 200 horas para nós trazermos e ilustrarmos o que as pessoas estão produzindo como pecado hoje, em todos os níveis, todos os tipos de pessoa. Não há necessidade, porque quando abrimos os nossos olhos, os meios de comunicações, a notícia chega rápido aos nossos ouvidos, e cada uma mais devastadora do que a outra. Então, o Minuto de Sabedoria está sugerindo, através dessa mensagem, que você mais um dia, mais uma vez, pare e pense pelo menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. E pode esclarecer a nossa mente, os nossos olhos, através do ensino, da presença, da manifestação do Espírito Santo, não nos contaminarmos com os pecados, estarmos com os olhos abertos desta Sodoma e Gomorra de hoje. É isto que o Senhor quer. Assim como ele retirou Ló e sua esposa da destruição, ele todos os dias, ele através da sua palavra, das mensagens, através da comunhão que temos com outros discípulos, ou seja, em todos os níveis também, o Senhor está nos alertando, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos separando, o Senhor está pedindo que, através do Espírito Santo e sua ministração, o seu poder, a sua graça, nós venhamos estar atentos e perseverarmos até o dia final, para nós recebermos a coroa que nos foi prometida àqueles que perseverarem. Então, o Minuto de Sabedoria alerta, traz um alerta a mim e a você. Ei, fuja de Sodoma e Gomorra. Vamos estar atentos. Os nossos olhos, tanto que Mateus 6,22, o Senhor nos diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E as trevas estão do nosso lado, estão próximas. Mas cabe a nós, pela palavra, pela aliança que temos com Cristo, pelo compromisso, pelo Espírito Santo, fugirmos a cada dia de Sodoma e Gomorra de hoje e dos seus moradores. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, preparado, fugindo a cada dia da Sodoma e Gomorra de hoje e não fazendo como uma mulher de Ló, não olhando para trás, porque senão nós viraremos também uma estátua de sal. Deus abençoe você, em nome de Jesus.